Olá pessoal, tudo bem? Thiago aqui da Capitalismo falando. Hoje estava programado para a gente fazer o nosso programa a respeito de carteiras de investimento, tá? Em função da alta volatilidade aí dos últimos dias, a gente deixa ele para quarta que vem, né? Eu queria fazer o programa ao vivo aqui com o Daniel, que é um dos nossos analistas, para falar a respeito do cenário, né? Mas infelizmente a internet complicadíssima, duas conexões aqui. E nenhuma está funcionando direito, então a gente vai fazer gravado mesmo. Eu já gravei com ele, tá? Ele vai fazer uma análise a respeito aí do crescimento do país, do juro, do dólar, dessa decisão do Copom, né? O mercado esperava que o juro caísse para 6,25, o Copom acabou deixando a taxa de juros em 6,5, falar um pouquinho de inflação, enfim, trazer uma análise um pouco mais conceitual, vamos dizer assim, do momento que a gente está passando agora, tá? E eu pedi também para os nossos analistas aqui me passar um panorama mais micro, mais em relação à questão dos investimentos, né? Para quem é nosso cliente entender o que está acontecendo e para quem não é nosso cliente entender a nossa forma de trabalho, né? Como eu falo sempre, um dos nossos diferenciais é sim ter contato com os clientes, né? A gente tem um canal de comunicação aberto com todos os clientes. Eu mesmo faço questão de atender o pessoal, né? Porque não adianta só passar relatório, análise, recomendação, sendo que a maioria dos nossos clientes, boa parte dos investidores sim tem tempo para acompanhar e acabam nos utilizando como uma segunda opinião ou para conversar com a gente mesmo. Mas a gente sabe que boa parte dos nossos clientes, ou a maioria, não tem tempo para fazer análises aprofundadas e é bacana assim a gente manter esse contato próximo, né? Eu coloquei só algumas anotações aqui para não perder o raciocínio, tá? Então, como eu comentei, assim que terminar esse vídeo aqui, vai começar com o Daniel, né? Ele comentando a respeito de crescimento do dólar, juros, não só o DI, mas como acabou afetando o mercado aí essa decisão dessa semana e também as nossas perspectivas futuras, tá? Falando um pouquinho então a respeito dos investimentos em si, renda fixa, quem é nosso cliente sabe que já faz algum tempo que a gente recomenda uma exposição maior no CDI, recomendações pré-fixadas, óbvio, hoje em dia tem muita coisa boa no curto prazo, pagando 170, 180 do CDI, mas a gente recomenda uma exposição baixa, até porque estamos num período de inflexão. O juro já se tinha expectativa que ia cair, né? Que ia parar de cair, desculpa, e a partir do momento que essa perspectiva, daqui a um pouco o juro subir para 7, para 8, que vai continuar baixo, mas as taxas dos pré-fixados vão aumentar, né? IPCA a gente tem uma recomendação um pouco maior, né? As taxas não caíram muito, continuaram títulos pagando IPCA mais 5, IPCA mais 6, continua interessante até porque a inflação daqui para frente não deve continuar o que a gente viu nos últimos 2 anos para cá, né? Tiveram muitos períodos até de deflação, apesar da inflação estar acomodada, continua o IPCA abaixo do piso do Banco Central, que é de 3%. Fundos imobiliários que tiveram também uma volatilidade, né? Outra coisa que a gente já vem comentando há mais tempo, precisa ter uma seletividade maior. Alguns dos fundos recomendados já estavam no teto da recomendação, já não valia a pena entrar. Muitas ofertas novas agora, o pessoal aproveitando esses últimos momentos de juro baixo para fazer captações, né? Nem todas as captações são positivas. Existe o fundo ele tem que comprar o CRI, ou tem que comprar imóveis com esse valor, nem sempre ele vai conseguir na velocidade esperada, o dinheiro pode ficar parado, né? Esse período de inflexão dos juros começando a subir não é positivo para a cotação dos fundos imobiliários. Obviamente não são todos que vão cair, mas essa seletividade a gente já vem falando há bastante tempo. Então tem coisa boa? Tem bastante coisa boa, mas precisa ser feito de forma seletiva. Da mesma forma que a gente não vai sair vendendo qualquer cota porque caiu aí nas últimas semanas. Algumas até abriram oportunidade de compra novamente. Fundos multimercado, né? A maioria dos investidores aí acabam tendo
se pegar pelo menos os nossos clientes aqui que a gente acompanha, pelo menos 80% tem um percentual em cotas de fundo multimercado. A gente faz o acompanhamento óbvio da carteira dos fundos, tá? Os gestores se movimentam de acordo com que a situação vai mudando. Só que é impossível ter sempre rentabilidade positiva, né? A gente pega, por exemplo, pegando de janeiro para cá, né, das nossas principais recomendações, aumentou muito a exposição em LFT. Então, os fundos estão com carteiras mais conservadoras. Bolsa de valores praticamente foi zerada, a posição em bolsa de valores e multimercado. Tem alguma coisa de pré-fixado? Ainda tem. Mas a maioria das posições de pré-fixado são de curtíssimo prazo, curtíssimo mesmo, tá? Que é na média ali que eu consegui ver em torno de 2021 estourando, tá? Mas a maioria é curto prazo. A mesma coisa NTNs, é um momento bom para NTN. Pode ter a marcação na curva negativa, o PU negativo, mas é um momento bom para começar a se posicionar um pouco mais em NTN, né? A nossa posição aqui na Capitaliza também é essa. Então, os fundos continuam com exposição, só que curtem em NTN. 2018 tem muita coisa, vencendo esse ano mesmo em operação compromissada, 2023, mas logicamente é normal, em função da marcação ao mercado, o juro futuro vai para cima, os fundos multimercado acabam tendo uma desvalorização. A mesma coisa investimentos no exterior, ainda tem alguma coisa investimento no exterior, principalmente os investimentos de renda fixa também sofreram com marcação a mercado, os títulos são bons, só que em função da alta da taxa de juros americana e também dos juros americanos estarem em alta, né, os títulos lá, os futuros lá tem alta, vamos dizer assim, isso acaba impactando também na marcação a mercado desses títulos, né? Só que a posição de risco, principalmente em bolsa dos multimercados, praticamente zerou, tá? Tem um fundo que tem posição que a gente acompanhou ali, que estava em torno de 5% dos multimercados que a gente acompanha, o resto zerou, tá? Zerou bolsa, já vinha zerando. Eu sei que muitos gestores estavam falando, eu acredito no Brasil, mas na prática mesmo ali eles estavam zerando, né? Porque o multimercado, ele não é que nem um fundo de ações. Obviamente ele tem volatilidade, mas o gestor tem que entregar uma volatilidade menor. E esse acompanhamento, pessoal, repetindo, nós fazemos esse acompanhamento da carteira. É importantíssimo esse acompanhamento da carteira, tá? Então, situação tranquila, apesar dessa volatilidade que a gente vai ter no curto prazo por causa da marcação a mercado, né? Ações, colocaria aqui os fundos de ações, aí a gente tem que olhar fundo a fundo, né? Tem muita coisa boa, tem muita coisa com fundamentos, mas também tem coisa que já tinha passado o teto. A gente pega das nossas recomendações, por exemplo, já tinha algumas próximas do teto de entrada, já não dava mais para entrar, outras abrem oportunidade, com certeza, né? A gente pega alguns setores que é bom que o juro suba, para banco é bom que o juro suba, para empresas de setor de seguro, por exemplo, Sul América, Porto Seguro, BB Seguridade é bom que o juro suba, para VEG é bom que o dólar suba, para Suzano, para Fibra também é bom que o dólar suba, então também tem oportunidades. Se efetivamente isso vai se transformar em valorização de ações, é outra história. Agora, se a gente conseguir se posicionar também, como já vinha posicionado, né, em ativos que se favorecem, por exemplo, com a alta do dólar, ótimo, maravilha, as empresas vão ganhar mais dinheiro, mais dia ou menos dia isso vai ter um impacto no preço das ações. Agora, existia uma série de empresas que vinham, que estavam com cotações altas que não fazia sentido aquelas cotações, e a baixa é bom, né? A gente já vinha comentando a respeito de Cielo, de Raia Drogasil, de Croton, de empresas boas, mas que não estavam entregando, então natural essa queda, né? Então quem tem posição a longo prazo tem que avaliar de verdade os ativos em carteira, para ver se não tem ativos caros na sua carteira, porque se o mercado começar a cair mais, né, e as ações das boas empresas cair, imagina das empresas ruins, porque cair é normal, tá, pessoal? Tanto empresa boa quanto empresa ruim, num momento de pânico todo mundo cai, e num momento de euforia todo mundo sobe, tá? E finalmente das operações de curto prazo, das recomendações de curto prazo, né? Day trade,
das nossas recomendações aqui afeta muito pouco. Ao contrário, né, as recomendações nunca tiveram tão bem, tanto as de índice, tanto as de dólar quanto de ações. Para quem nos acompanha, para quem é nosso cliente ou acompanha quando nós divulgamos os resultados ou a análise do fechamento do pregão, pode acompanhar isso também. Né? As operações mais de swing trade, position trade, que são aquelas operações de 1 semana, 2 semanas, não foram bem, principalmente no mês passado. Esse mês já foram enviadas menos recomendações, porque o cenário ainda estava indefinido. Né? O cenário estava subindo um dia, caindo no outro, subindo um dia, caindo no outro, e é um cenário negativo para esse tipo de recomendação. As outras recomendações mais para médio prazo, né, a gente já vinha comprado, vamos dizer assim, em algumas coisas que já vinham subindo, né, Magazine Luiza, Petrobras, Vale. Por enquanto também se continua, obviamente é feito um gerenciamento de risco, alguma coisa já foi reduzida, né, mas a gente segue ainda com algumas compras em aberto porque esses ativos continuam em alta. Né? Não é porque, por exemplo, Magazine Luiza, que é uma recomendação aí de médio prazo, não é porque ela caiu 2 dias que a gente vai sair. Né? Tem que ter esse cuidado também. Né? E como eu comentei hoje na reunião matinal, né? Muito cuidado, pessoal, é calma, não precisa sair atropelando, mas também, se a pessoa não tem certeza daquilo que ela está fazendo, é bom conversar. Né? Novamente, vou deixar os nossos contatos aqui embaixo. Tá? Qualquer dúvida, pessoal, nos chamem no WhatsApp, nos mandem um e-mail, dê uma ligada que com certeza a nossa equipe vai atender vocês. Tá certo? Como eu comentei, vou passar agora o vídeo aí que eu fiz com o Daniel falando mais desse cenário macro de dólar, de juros e principalmente da decisão do Copom dessa semana, tá certo? Um bom final de semana a todos e até mais. Olá pessoal, tudo bem? Thiago aqui da Capitalismo falando. Hoje vamos trazer um apanhado de informações a respeito de BCR, câmbio e juros. Né? O mercado está um pouquinho tenso essa semana, o câmbio em alta, e nas últimas semanas, na verdade, o dólar vem subindo. Né? Tivemos também essa questão da taxa de juros, onde se tinha expectativa, né, de que o Copom fosse baixar para 6,25, acabou mantendo a taxa em 6,5. Não que isso vai mudar todo o panorama, né? Eu comento sempre, a gente não está... O juro não ia cair muito mais do que já estava, né? Seria diferente do que quando o juro estava lá em 14,25, ao invés do Banco Central baixar, ele mantivesse essa taxa, né? Mas já se esperava que um dia ia terminar esse ciclo de baixa, que foi importante. Como o Daniel vai comentar e também já me atravessando, a expectativa é que os juros permaneçam baixos, né, durante um bom tempo, mas é interessante a gente trazer também uma atualização aí desses cenários para vocês, principalmente em função desses últimos dias um pouco mais turbulentos. Tudo certo, Daniel? Opa, tudo bem? Tudo bem, galera? Então, vou falar aqui sobre o IBCBR, falar também um pouquinho sobre juros e também sobre o fluxo cambial, então. Eu vou compartilhar a tela aqui para ficar melhor para visualizar. Bom, então vamos começar aqui pelo IBCBR, né, que é um indicador aí que ele é meio parecido com o PIB, né, com o cálculo do PIB, embora no curto prazo ele acabe se distanciando um pouco do cálculo do PIB, ele acaba ficando mais parecido quando engloba o ano inteiro. Então, até a gente vai ver aqui que a perspectiva para o PIB do fechamento do primeiro trimestre é bem diferente do que foi apresentado no IBCBR propriamente dito. Então, o que nós temos aí no panorama geral da economia ainda é uma economia aí com um desempenho mais fraco que o esperado, né? Deu uma moderada em atividade econômica nesses primeiros 3 meses, né? Diferente do que vinha se esperando aí no final de 2017, sendo que nós tivemos uma variação na passagem de fevereiro para março, uma retração aí da atividade econômica na ordem de 0,74%, então tendo caído bem abaixo do esperado, né? Já era esperado uma queda aí mais ou menos de 0,1%, e isso já estava sendo esperado até por dados aí divulgados, principalmente da indústria e do setor de serviços. Né? Na comparação do trimestre, né, na passagem do quarto trimestre para o primeiro trimestre de 2018, a queda, então, englobando, obviamente, os primeiros 3 meses, então é uma queda aí de 0,13%. É uma queda pequena, mas é importante se levar em conta essa variação. Então,
De uma forma geral, então, a expectativa para o PIB, né, que vai ser divulgado aí dia 30 de maio, é que tenha ocorrido aí um crescimento de 0,3% nos primeiros 3 meses, comparando com o primeiro trimestre de 2017. E essa expectativa ela já está abaixo do que vinha se dizendo aí lá por janeiro, né? A gente vinha esperando 0,7%, já tinha reajustado para 0,5%, e agora então a expectativa é que o crescimento do PIB chegue a 0,3%. Então os principais dados aí, né, que contribuem para essa expectativa é a queda da produção industrial, né, que nos primeiros 3 meses ficou praticamente estagnado ali, com uma queda pequena de 0,1%, e também a queda no setor de serviços, que caiu 0,9%. Esses dois setores sendo então compensado aí pela variação das vendas no varejo, que teve uma variação positiva de 0,7%, até porque o varejo ele contou com alguns pontos específicos, né? Mais precisamente a antecipação da Páscoa, como a gente falou no vídeo passado. Aí. A Páscoa, esse ano, ela foi antecipada ali para o final de março, início de abril. Então, as compras da Páscoa acabaram sendo realizadas na metade de março ali. Então, até março, em relação ao ano passado, teve uma variação positiva de 6,5%. Então, teve um aumento forte das vendas aí e acabou diminuindo essa variação negativa aí no primeiro trimestre e contribuindo de forma positiva. Então, alguns destaques que a gente tem aí na atividade econômica e na estrutura de uma forma geral é a disparada do dólar, né, no mês de abril, né, variou aí acima de 6%, né, ficou 6% mais caro em relação ao real. Nós tivemos agora, no meio da semana, a divulgação da nova meta da taxa Selic, né, que na verdade é a mesma, né, desde março. E essa questão da Selic até, obviamente a taxa continua baixa. O que aconteceu foi uma falha de comunicação do próprio Banco Central com o mercado. Na semana anterior, o Banco Central vinha indicando que a taxa Selic ia passar para 6,25. Então todo mundo estava esperando uma coisa e o Banco Central veio e manteve em 6,5%. Então não é a questão da taxa de juros em si o que foi dito pelo Banco Central e depois o que foi feito, né? Isso aí gerou um pouco de incerteza. O mercado vem apresentando aí, os juros vêm subindo, né? Os juros futuros, a gente vai mostrar mais aqui na frente, tanto com vencimento para 2019, 2023, vem subindo, né? Depois isso aí, até pela questão da surpresa. Mas, obviamente, em relação à economia, isso não vai afetar, só isso não é o que vai afetar a economia, porque os juros continuam baixos, né? Então, a grande questão é a surpresa com o que foi dito e decidido pelo Copom. Como eu falei, o fraco desempenho da indústria de serviços é o que vem afetando aí a atividade econômica. A atividade econômica também vem sofrendo com o alto índice de desemprego ainda, com a questão de empregos informais ainda, né? Quando surgem empregos, quando são criadas vagas, ainda são criadas através de vagas informais, que traz menos certezas para as famílias, né? Então, eles acabam consumindo menos, embora o varejo tenha respondido de forma positiva aí. E o último dado aqui também, temos um mercado externo turbulento, até pela questão dos juros nos Estados Unidos. Aí existe uma perspectiva de crescimento nos juros, as treasuries já passaram de 3%, né, chegaram a 3,1%, que é considerado um patamar bem elevado. Aí. E também temos algumas questões na Europa, tem uma atividade fraca em alguns países, tem incertezas políticas na Itália também. Então, diversos fatores vêm contribuindo, aí, inclusive, para a disparada do dólar no Brasil, o que acarretou, então, a manutenção de 6,5% ao ano da taxa Selic. Então, aqui o que eu trouxe no gráfico é para mostrar ali os últimos 3 meses do IBCBR, né? Como a gente pode ver, depois do final do ano passado, que foi quando a economia deu uma impulsionada aí, né? Então, agora, no início do ano, nós tivemos alguns meses bem fracos, aí, como janeiro e março, né? Sendo compensado, então, por fevereiro, mas temos, então, uma queda de 0,13% no contexto geral do IBCBR. Obviamente, o IBCBR, nessa comparação de curto prazo, repetindo, né, é diferente do cálculo do PIB. O PIB tende a vir bem diferente, mas também com uma variação positiva abaixo do esperado. Mas, obviamente, crescimento é melhor do que retração. E aqui eu trouxe o histórico da taxa Selic, né, até para mostrar depois a questão dos juros futuros. A gente teve aqui
começou aqui um ciclo de queda lá em em 19 de outubro de 2016. Tivemos alguns cortes menores naquela época, até se acelerar ali, tendo até cortes de 1 ponto percentual ali a partir de fevereiro de 2017, que foi quando a economia começou a bombar. Então, nos últimos cortes, aí, então, já com um corte menor de 0,25, até chegar, então, a primeira manutenção de taxa, que foi agora na última divulgação, em 16 de maio. Então, o que isso acarretou no mercado? Na última vez, que foi 23 de março, que ocorreu a queda na taxa básica de juros, nós tivemos uma queda também no DI futuro, né? Já até, como a gente pode ver ali, vinha o DI futuro com vencimento para 2019, né, para janeiro de 2019, vinha com uma perspectiva de 6% ao meio, 6,5%, e aí acabou caindo para 6,25%, e essa era a perspectiva para o início de 2019, né? Como pode ver no primeiro círculo aí, vermelho à esquerda. E agora, com essa surpresa aí de 6,5% e com a disparada do dólar, nós então tivemos um impulso aí na taxa futura de juros aí com vencimento para 2019, inclusive já chegou aí acima de 6,7, caiu um pouco para 6,6 agora nos últimos momentos aqui. E então, realmente, antes caiu porque realmente foi reduzida a taxa de juros. E agora, por ter ocorrido essa surpresa, então os juros futuros tiveram então deu uma impulsionada aí, inclusive com um gap aí grande entre o dia anterior à divulgação e a manhã seguinte. E já com vencimentos de 5 anos aqui, contratos com vencimento para 5 anos, aí nós temos realmente uma variação mais lenta, né? Sem esses solavancos, assim, mas também apresentando uma variação ali, chegando acima de 10% agora pela primeira vez nos últimos meses, aí, desde o início do ano. Até porque o mercado já precificava 6,25 e aí quando, entre aspas, desprecificou isso aí, também o movimento é estressante, né? Não, o movimento, a princípio, é exagerado, né? É. Tende a dar Mas, até inclusive vem dando uma reduzida agora no final da tarde. sim, mas é normal, né? Até para quem não acompanha essa questão dos futuros, isso é renda variável, né? Isso aí tem cotação na bolsa, então existe esse exagero, é um exagero que é normal, né? Do mercado. Também não dá para considerar isso como algo que vai se realizar, né? Isso aqui, na verdade, ele parte do que nós temos hoje, né? E, inclusive, essa questão da surpresa, isso aqui varia, né? Sim. Vai se modificar aí até o final do ano. ano. Que isso acaba trazendo volatilidade para boa parte das classes dos ativos, né? Que compõem a maioria dos investimentos hoje. Hoje, dificilmente um investidor não tem um percentual em bolsa, não tem um percentual em fundo multimercado, principalmente fundo multimercado, que acaba afetando, né? Tem pouco fundo multimercado, a maioria deles tem posições grandes ainda em NTN. A subida do juro futuro, mesmo sendo bom estar numa NTN, porque a expectativa da inflação não é de cair mais, de subir, mesmo se a gente pensar nos próximos 2, 3 anos, é positivo estar numa NTN curta. No curto prazo, essa subida aí do DI, para quem não estava comprado em juro, né, acaba sendo negativa, né? Mesmo que seja como você falou, momentâneo de curto prazo, isso acaba sendo negativo, né? Acaba até pela questão da marcação a mercado, né? Isso. E até as ações acabam sofrendo, né, pela questão da valuation, né? A empresa ela é valorizada pela questão do fluxo de caixa descontado e com juros mais altos também acaba afetando a bolsa. Então, em relação aos juros futuros é isso, né? Os juros de curto prazo com esse solavanco e os juros aí com vencimento acima de 5 anos, com então uma variação mais gradual, mas também com um crescimento ali até passando de 10% ao ano. Então, obviamente, a gente vem aí com uma batida forte na questão do dólar, né? E a gente tem um ponto positivo aqui, que é em relação ao fluxo cambial. Obviamente, quanto mais dólar entra no país, mais controlado fica a questão do câmbio, mas é algo que não vem acontecendo por outros motivos. Então, em relação ao fluxo cambial, nós tivemos um superávit de pouco mais de 14 bilhões em abril, né? Com um superávit de 7,6, um pouco mais de 7,6 bilhões na conta comercial e de 6,7, ali quase arredondando ali 6,8 bilhões na conta financeira, que é a questão de investimentos, né? Investimentos diretos. Então, um destaque dentro da questão da conta financeira realmente é o investimento
em bolsa, né, investimento estrangeiro em bolsa, que é muito importante de se levar em conta aqui, que teve aí, então, ingressaram aí mais de 4 bilhões de dólares na Bolsa Brasileira, então, em abril, sendo que esse fluxo cambial, até indo no sentido contrário da questão do câmbio, né, foi o melhor resultado aí desde julho de 2011, né, mostrando que realmente não é por esse motivo, não é pela questão do fluxo cambial que o dólar vem se elevando. Nós tivemos, então, até por essa questão de abril, que foi acima da média, nós temos, então, nos primeiros 4 meses, aí, um saldo positivo de 15,8 bilhões, repetindo muito em função desse superávit aí, recorde de abril. E é justamente nesse mês que o dólar teve uma variação positiva em relação ao real, né, subindo mais de 6%, por outros motivos que não a questão do fluxo cambial. Né? Nós temos, como eu falei antes ali, o Fed, né, que é o Federal Reserve, que corresponde ao Banco Central, né? Ele tende aí a adotar cada vez mais uma política monetária mais restrita, né, com juros mais elevados. Obviamente, isso acaba afetando a questão cambial em vários países, principalmente em países emergentes. Nós temos também a questão do euro, né? O euro se enfraqueceu nos últimos períodos em relação à moeda norte-americana, né? Principalmente sobre a cesta de moedas de países emergentes. Nós temos também investidores no Brasil adotando políticas defensivas, né, em relação ao câmbio, né? Muitos investidores vêm comprando dólar aí para se proteger, até por essa questão essa perspectiva de subir os juros nos Estados Unidos, né? Então, com esse contexto geral, acabou mais do que compensando a questão do fluxo cambial e a gente vem vendo aí o dólar subindo. Hoje chegou a bater em 13,80, deu uma variada em 13,70, 13,80, mas no curto prazo essa é a tendência para o câmbio. Eu vi que tinha casa de câmbio já que estava R$ 4 já, eu acho. O turismo estava 4,8, tá subindo bastante. Tem gente que chora, outros vendem lenço, né? Tem gente que tá ganhando com isso, com certeza. E aqui a variação, né? Que, na verdade, até o final de março, a gente vinha naquela batida ali que o câmbio ele vinha andando de forma lateral, por assim dizer, né? Vinha ali andando entre 13,20 e 13,30. A gente não tinha visto essa variação tão forte assim em questão de um mês e meio. Então, desde o dia 2 de abril, lá, quando estava na ordem ali de 13,30, até agora, então, houve um crescimento forte aí do dólar, o dólar batendo aí em 3,70, já chegou a bater até 3,80. Então, o quadro geral para o câmbio é esse. No curto prazo, tende a ficar mais ou menos por aí. E como tu mesmo comentou, isso aí é uma tendência global também, né? Não é uma coisa específica aqui do Brasil, né? Local, né? É difícil daí contra o dólar, né? Não tem como. Até na verdade foi isso aqui que fez nem o Banco Central acho que sabia o que fazer, né? Até por isso que eles anunciaram uma coisa numa semana e acabaram o que o que eu achei estranho, né? Dando meus pitacos de investidor, o que eu achei estranho foi no discurso do Ilan, quando ele deu a entrevista, né? Ele comentou as coisas óbvias, mesmo que tu mesmo já vinha comentando, que a economia já vinha desacelerando, né? E que isso não impactaria na inflação e que eles levariam em conta mais a questão da inflação aqui no Brasil do que alguma coisa externa, né? Porque, como tu falou, o dólar está subindo por causa de questões externas. Claro, tem a questão da eleição, de reforma, isso aí já é sabido, né? Não é nada que de uma semana atrás não se sabia para cá. Então, eu achei estranho que ele deu um grau de importância pequeno pela questão do dólar, né? Principalmente por ser uma questão dos Estados Unidos, que o Brasil não tem o que fazer, né? A gente só vai surfar na onda deles, não tem o que fazer. E depois eles acabaram desdizendo, vamos dizer assim, o que ele mesmo falou naquela entrevista, né? Mas esse enfim. foi o grande erro deles, né? Se eles tivessem dito que iam manter, né? Que iam manter em 6,5, não teria acontecido essa surpresa toda. Mas também, como mostrou, óbvio, né? Isso traz uma volatilidade extra também, mas enfim, né? É uma volatilidade no curto prazo, né? Porque para a economia em si, 0,25 não ia fazer... Não, eu acho que o que vale a pena é colocar que
Isso aí não é mandatário para o que vem daqui para frente, né? Mas o dólar vai continuar subindo. Ok, ele pode continuar subindo, mesmo estruturalmente, como tu falou, ele já está num valor razoável, justo, vamos dizer assim. Mas não foi por causa disso, né? A economia pode continuar crescendo pouco? Pode. Mas não foi por causa disso também, né? Então isso pode ser um gatilho para o mercado cair, para o juros subir, mas estruturalmente não foi por causa dessa manutenção aí É uma série de coisas, né? Isso. Aí, bom, e aí então a gente tem a nossa projeção, né? A gente deu uma mudada aqui na projeção, principalmente em relação ao PIB, né? A gente vem então agora com uma perspectiva um pouco mais baixa em relação ao PIB. E até o que eu botei aqui em relação à taxa Selic, a gente mudou, já que não veio o 6,25, pode acontecer na próxima reunião cair para 6,25, mas a gente acaba então fazendo uma projeção com o que nós temos hoje, né, na verdade. Então, óbvio que isso pode variar, pode mudar, mas hoje a nossa perspectiva então é que até o fim do ano permaneça em 6,5%, esperando aí novos fatos, novas coisas ocorrerem aí para ver o que nós podemos mudar. A princípio, a projeção, então, é para 6,5%, com máxima de 6,75%, conforme as coisas andarem, mas o que mudou aqui e tende a ficar nessa base aí é a relação ao PIB, aí, que vai ficar entre 2% e 2,5%. Não acreditamos mais que possa subir mais de 2,5%, até pelos últimos dados divulgados, e vamos esperar, então, aí para ver como fechou o PIB no primeiro trimestre, que vai ser divulgado aí no dia 30 de maio. Mas, de uma forma geral, a maior parte das nossas perspectivas continuam inalteradas, inclusive a questão da taxa de câmbio, né? Mesmo o câmbio tendo batido em 13,70, acreditamos que ele possa voltar e fechar em torno de 13,40, no máximo 13,50 no final do ano. Maravilha. Tá certo, pessoal? Se vocês ficaram com qualquer dúvida, era isso, né, Daniel? É isso. Se vocês ficaram com qualquer dúvida, tá? A gente sabe sempre nesses momentos aí mais turbulentos, né? Como eu falo sempre, podem entrar em contato aí com a gente, né? Manda e-mail, chama no WhatsApp, liga, né? Coloca aqui nos comentários que a gente responde todo mundo, tá certo? Obrigado aí, Daniel. Um abraço a todos. Tchau.